Oi, amores, chegamos ao final de mais uma semana de aula, né? E que possamos passar esse final de semana tranquilo, descansando. Mas antes da gente entrar para o final de semana, vamos fazer a nossa aula, certo? Então, nós vamos fazer a meditação agora. E a palavra do dia é ânimo. Está em Isaías, capítulo 40, versículo 29. Ele diz assim: Quando vocês tiverem forças, peça a Deus e Ele te dará energia para continuar enfrentando os desafios da vida. Quem nos dá força é Deus. Quem nos dá energia é Deus. Nós só precisamos confiar nele. Deus, ele nos ama tanto, 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 que ele está disposto a nos entregar tudo aquilo que é necessário para a nossa felicidade. Basta que nós queiramos. Será que você quer? Você quer ser feliz? Você quer um dia morar nas mansões celestiais que Deus, que Jesus está preparando para nós, para cada um de nós? Quer? Eu também quero. E eu tenho essa esperança de um dia poder morar com Ele nas mansões celestiais. Eu tenho a esperança de um dia morar num lugar onde não vai ter mais sofrimento, não vai ter mais dor, não vai ter mais morte. E esse lugar Jesus está preparando para nós. Basta que nós confiemos nele. Entendeu? E a gente precisa pedir forças para ele. Pedir ânimo para que ele coloque dentro do nosso ser a esperança de um dia poder viver ao lado dele numa cidade onde não haverá mais pranto nem mais dor. Vamos falar com ele e agradecer? Querido Deus, muito obrigada por mais essa semana que estamos concluindo de aula. Muito obrigada pelo aprendizado. Ajuda-nos, Senhor, a cada dia a termos sabedoria para realizar todas as nossas atividades. Muito obrigada também porque o Senhor nos ama e está preparando, Senhor Deus, um lugar para morarmos contigo onde não haverá dor, não haverá sofrimento. Muito obrigada e ajuda-nos a termos ânimos, a termos fé e continuarmos, Senhor, na esperança da tua breve volta. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo. Amém. Amados, agora nós vamos fazer a nossa atividade do dia, que hoje nós vamos trabalhar a história. E dentro da atividade de história, nós vamos trabalhar os bens culturais, né? De um bairro. Patrimônios culturais de um bairro. Então, vai da página 68 até a 71, tá bom? Ouça aí a explicação e depois você vai realizar as atividades. Hoje nós vamos trabalhar o patrimônio cultural dos bairros. Só que nós vamos ver o que é patrimônio cultural. Pegue seu livro, tá? E abra na página 68. Seu livro de história, ok? O que é patrimônio cultural? Patrimônio cultural é o conjunto de todos os bens, manifestações populares, cultos, tradições, tanto materiais quanto imateriais, que reconhecidos de acordo com a sua ancestralidade, importância histórica e cultural de uma região adquirem um valor único e de durabilidade representativa, simbólica e material. A palavra patrimônio vem do latim, que significa pai. É um conceito atrelado à noção daquilo que é passado como herança entre as gerações. Portanto, o significado de patrimônio cultural diz respeito a uma herança compartilhada entre os cidadãos, que carrega em si aspectos referentes à idade daquela sociedade. Então, patrimônio é algo, né, que ele é passado, né, de pai para filho, é uma herança. Então, nós chamamos de patrimônio os bens que pertencem às pessoas ou a herança que é deixada pelos familiares aos seus descendentes. Afinal, o que é patrimônio cultural? Patrimônio cultural é tudo aquilo que possui importância histórica e cultural para um país ou uma pequena comunidade, como a arquitetura, as festas, as danças, as músicas, manifestações populares, artes, culinárias, entre outros.
O significado de patrimônio cultural. No Brasil, a discussão sobre o que é patrimônio histórico e cultural vem desde a Constituição de 1937. Nesse mesmo ano, o Decreto de Lei nº 25 apresenta o seguinte conceito. O artigo 1º do documento apresenta o seguinte conceito. Constitui o patrimônio histórico e artístico nacional o conjunto dos bens móveis e imóveis existentes no país, e cuja conservação seja de interesse público, que por sua vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil, quer por seu excepcional valor arqueológico ou etnográfico, biográfico ou artístico. O patrimônio cultural ele corresponde a objetos que pertencem a uma pessoa ou um grupo de pessoas e que tem valor sentimental para elas, independente do valor financeiro, né? Não, isso vai depender se tem um valor financeiro, se não tem, tá bom? O patrimônio cultural, ele corresponde a objetos que pertencem ou a uma pessoa, né? Ou a um grupo de pessoas. O artigo 134 da Constituição de 1937, ele afirma que esses monumentos devem ser protegidos pela nação e atos danosos a eles devem ser comparados a um atentado contra o patrimônio nacional. Os monumentos históricos, artísticos e naturais, assim como as paisagens ou os locais particularmente dotados pela natureza, gozam da proteção e dos cuidados especiais da nação, dos estados e dos municípios. Os atentados contra eles cometidos serão equiparados aos cometidos contra o patrimônio nacional. Por isso precisamos preservar. Não podemos estar pichando, né, os monumentos, a arquitetura, as casas, né? Porque isso aí ele é considerado um atentado contra o patrimônio nacional, né? Patrimônio pode ser dividido individual ou coletivo. Os patrimônios eles podem ser individuais ou coletivos. O patrimônio individual está relacionado com valores familiares, com algo que é da família. E o patrimônio coletivo, por sua vez, é de interesse da sociedade, ou seja, coletivo, é de toda uma sociedade. Quando se fala em patrimônio individual, duas ideias diferentes, mas relacionadas, podem surgir. Em primeiro, os bens transmitidos aos herdeiros, e que podem ser materiais, né? São uma casa, um carro, uma joia, uma herança, né? Em dinheiro mesmo, que tem um valor monetário, estimado, determinado pelo mercado, ou seja, é algo que você pode vender e receber algum dinheiro em troca, né? Ele tem um valor monetário em dinheiro determinado pelo mercado comercial, né? Trata sobre isso. Existem também bens materiais de pouco valor comercial e com grande significado emocional. São as fotos, os livros autografados, né? São algum documento deixado, né, do pai para o filho, digamos, um brinquedo que você brincou na infância e que hoje você guardou para poder dar para o seu neto, para o seu filho. Então, isso daí ele tem um significado muito grande, um significado emocional, porque ele faz você lembrar daquela época da infância, né? E de tudo mais. Tudo isso ele pode constar de um testamento, foi deixado em testamento para esta pessoa, que constitui patrimônio individual, ou seja, uma herança. Eu tenho aqui esse jogo aqui de uma louça antiga, né? Eu vou deixar para minha filha, eu posso colocar como testamento para ela, para que ela possa usufruir depois, né? E aqui nós temos um patrimônio que ele é individual, que ele tem um valor monetário, que é a casa, o dinheiro, né, o carro. O patrimônio coletivo é de interesse público, é de todos. Assim, a diferença entre patrimônio individual e coletivo é que o patrimônio individual ele depende de nós. Ele é individual, né? Depende de nós, de mim.
que decidimos o que nos interessa. Nós vamos decidir se isso é de interesse real ou se não. Então, esse patrimônio nós vamos determinar qual é o valor que ele tem. E já o coletivo é sempre algo mais distante, e seu valor é decidido pelo conjunto da sociedade, como uma casa antiga, construída na época colonial. Isso aí quem vai decidir, né? Tudo isso aí é a sociedade que vai dar o valor estimado para esse patrimônio. Mas o patrimônio ele vai muito além da matéria. Existe também o patrimônio espiritual, né? Que é relacionado ao que se recebe dos nossos antepassados em termos de ensinamentos, as lições de vida que nos deixaram. São exemplos a maneira que se aprende com sua tia a fazer um bolo, que não se resume à receita, ou seja, você aprende como essa pessoa faz o bolo, ou a sua mãe, ou a sua avó, né, que hoje já pode não estar aqui, né, mas você aprendeu com ela como fazer um bolo gostoso, fofinho, né, que se outra pessoa for pegar somente a receita, já não vai fazer como a sua avó, como o seu antepassado fazia. Assim, temos receitas de doces que são passadas de mãe para filha e que hoje estão aí no mercado, né? Que elas ganham dinheiro com isso. Então, também nós temos o modo como nós dançamos determinada música. Essa música que nós temos, ela pode ser uma música antiga, música da década de 80, da década de 60, 50, 40, década de 90, né? E que cada música, ela tem na sua época o seu estilo, o seu modo de dançar também, né? Que são as danças daquela época. Nós temos também aqui ditados e provérbios que nós sabemos muitas vezes, né, de cor. Provérbios da Bíblia, provérbios populares que tem aí, né? Tem o que? Dize-me com que anda, que eu te dizerei quem és. Mas também nós temos da Bíblia, provérbios da Bíblia, que são provérbios escritos lá na época de Salomão, de Davi, que hoje nós lemos e gravamos e reproduzimos, né, no nosso dia a dia, muitas vezes. Isso tudo faz parte da herança que chamamos de patrimônio imaterial. Tipos de patrimônios culturais. O patrimônio cultural ele é dividido em dois grupos, que variam de acordo com a natureza. São eles: patrimônio imaterial, que nós já vimos, e patrimônio material. Além desses, há também o patrimônio artístico, que reúne os bens artísticos, né? São as pinturas, são o meio artístico que tem aí, e o patrimônio natural, que refere-se aos bens naturais de uma região, como um bosque, uma vegetação, né, bonita, um lugar que é cheio de árvores e flores, né, de uma determinada região. E o que é patrimônio material? É o tipo de patrimônio considerado intangível e abrange as expressões simbólicas e culturais de um povo, como as festas, as danças, as músicas, os saberes, os costumes, as formas de expressão, entre outras coisas, que nós já demos o exemplo, né? Exemplos de patrimônio imaterial. Nós temos a capoeira, o tambor de crioula do Maranhão, o frevo, literatura de cordel, carimbó, festa do Senhor do Bonfim, né? E aqui nós temos, do seu lado direito, em cima, você vê a capoeira, né? Que é um jogo que tem por herança lá dos negros africanos, né? Quando eles vieram como escravos para o Brasil, eles trouxeram esse tipo de jogo, né? Que eles brincavam. E temos aqui embaixo também da capoeira, nós temos o carimbó, que é uma herança nossa, que é do nosso antepassado, que até hoje se dança, se ouve o carimbó, que também tem a música, né? O estilo carimbó. E temos aqui também do lado esquerdo o frevo, que é um tipo de música, de dança e música que é praticado ali lá em Pernambuco, né?
que eles têm esse costume aí durante o carnaval de dançar. Não só do carnaval, tem momentos lá deles também que eles praticam esse tipo de dança. E aqui embaixo nós temos também o tambor de crioula, né? O tambor de crioula, que também é um tipo de música, é um estilo, né? E que é praticado nas localidades em que ele surgiu. O que é patrimônio material? De respeito aos bens materiais, ou seja, tangíveis, aquilo que se pega, aquilo que se vê de um povo. Abrange os museus, os monumentos arquitetônicos, as igrejas, as bibliotecas, as praças, os monumentos, né? Todos que existem. Então, exemplo desse patrimônio material: Centro Histórico de Ouro Preto, o Museu Histórico Nacional, Conjunto Arquitetônico de Paraty, Centro Histórico de Olinda. Nós temos aqui, ó, essas duas figuras são dois representantes de um monumento histórico, né? De um patrimônio histórico, que é o Centro Histórico de Ouro Preto, que é aqui onde você vê essa igreja com esse relógio, esse outro monumento aqui do lado. E aqui, que ela também, o Ouro Preto, ela nos, quando a gente está olhando, passa por ela, a gente consegue imaginar como vivia, né? Viviam aquelas pessoas na época em que esses monumentos, essas casas, essa igreja, tudo isso foi construído, que é a época colonial, né? No início aqui do nosso Brasil, quando ele foi descoberto e colonizado, né, pelos portugueses. E eles construíram esses monumentos aí que hoje nos traz a lembrança deles, né? E nós temos aqui do lado também as ruínas de São José das Missões, que também hoje é somente ruínas. Foi destruído e ele não foi restaurado, né? Então hoje tem somente a ruína, mas também nos faz lembrar como foi no passado, né? O que ele representa da história do Brasil. Patrimônios culturais mundiais. A Organização das Nações Unidas para a Ciência e a Cultura, que é a Unesco, ela criou em 1972 a Convenção do Patrimônio Mundial com o objetivo de promover a preservação dos bens culturais, históricos e naturais da humanidade. A lista com mais de 1.000 localidades espalhadas ao redor do mundo. Você vai conhecer agora alguma delas. Nós temos aqui o Taj Mahal, na Índia, o Grand Canyon, nos Estados Unidos, o Machu Picchu, no Peru, Havana, em Cuba. Temos a Pirâmide de Gizé, temos a Grande Muralha da China, Centro Histórico de Roma, Acrópolis de Atenas, Catedral de Notre-Dame, entre outras, que não foi relatada aqui, né? E aqui você vê a figura da pirâmide no Egito, né? Pirâmide de Gizé, no Egito. E aqui você vê o Palácio de Taj Mahal, que fica aí na sua tela, que você está observando no seu lado esquerdo. Ele tem uma linda história que fala sobre o amor de um rei pela sua esposa, né? Ele mandou construir esse palácio para ela. Mas eu não vou contar a história. Se você quiser, você vai na internet e busca a história sobre a construção do Palácio de Taj Mahal, que é muito bonita. Então, aqui do lado tem aqui as muralhas da China, né? É uma grande extensão de muralha para a proteção, né? Que eles precisavam e que hoje ela representa a época da China, na época em que tinham muitas guerras ali com aqueles povos, eles construíram essa muralha como forma de proteção. E que hoje ela serve como um monumento histórico e serve de visitação. As pessoas vão lá, visitam, tiram fotos, né? É um monumento histórico e um centro turístico, onde a pessoa pode ir para tirar fotos. Agora que você já viu o que são patrimônios históricos, culturais, né? Patrimônios culturais, você vai abrir seu livro na página 68 e você vai ler sobre o patrimônio cultural dos bairros, que ali ele vai falar um pouco
sobre o que são os patrimônios culturais do bairro, né? E você vai ler Presente de Valor. Presente de Valor, que é uma história de uma menina, né? De 10 anos de idade, que ela conta, né? Que no passado, hoje ela já é uma mulher de 42 anos, mas que no passado ela tinha 10 anos, ela conta a história dela e da bicicleta dela. Então você vai ler e você vai responder o que está se pedindo aí. E aqui ele fala sobre o que é, né, o patrimônio cultural. Ele diz que na maioria das vezes, os objetos que pertencem às pessoas e as acompanham ao longo da vida, elas têm um valor sentimental. Você vai ler, tá? Você vai ver aqui alguns monumentos, né? Patrimônios coletivos, você vai escrever o nome deles. E depois você vai ler aí patrimônios culturais nos bairros, ok? Na maioria das cidades existem patrimônios culturais. Estes podem ser objetos ou outras construções que tenham um valor especial para a comunidade que os produzem. Você vai ter um exemplo, nós temos como exemplo, são os chafariz, que são encontrados nas praças das cidades brasileiras, né? Quase todas as praças, elas têm um chafariz, que derrama aquela água, não é verdade? E ele conta aqui uma história também, né? Que você também vai ler, vai fazer leitura silenciosa, depois vai ler em voz alta. Ele diz que há mais de 100 anos não havia água encanada. Então, não havia água encanada. Como é que essas pessoas faziam para ter água, para a água chegar nas suas casas? Como será que elas utilizavam? Será que elas desperdiçavam água, como hoje muitas vezes a gente desperdiça, porque nós temos água encanada dentro de casa, mas existem muitas pessoas que ainda não conseguem ter água encanada em casa, né? Porque muitos lugares do mundo não conseguem nem ter água potável. Então, qual é o valor que a gente está dando para essa água que está chegando em casa? Então, você vai fazer a atividade da página 71, tá ok? Você vai fazer essa pesquisa, você vai tirar uma foto quando ela estiver pronta, vai mandar para mim e vai postar no Eclass. Não esqueça de que você precisa postar no Eclass, ok? Para que a gente possa resolver e corrigir, tá bom? Então, eu aguardo a sua atividade pronta e nos vemos novamente na segunda-feira. Fique com Deus e um grande beijo. Tchau! Agora que você já ouviu a explicação, você vai pegar o seu livro e vai realizar as atividades que lá estão sendo propostas. Faça a leitura silenciosa, ok? Primeiro você vai ler com a sua mente, 1, 2, 3, até você entender o que você está lendo. Depois você vai ler em voz alta, para quem estiver perto de você, e vai realizar as atividades. Qualquer dúvida, você me procura, eu estou aqui para te ajudar, tá bom? E eu explico novamente. Então, depois que você fizer as atividades, você tira uma foto, manda para mim no meu PV e posta lá no Eclass, tá bom? Principalmente postar no Eclass, para que eu possa corrigir. Um grande beijo, um final de semana maravilhoso na presença de Jesus e que possamos nos ver novamente na segunda-feira, tá? Tchau, fica com Deus.